Fala pessoal, beleza? Meu nome é Arthur, eu faço parte do Desenvolvendo Reino e esse é o nosso primeiro vídeo, então eu já peço que você se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho, porque nós estaremos postando aqui frequentemente, então nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com o seu apoio para que esse movimento prossiga e alcance ainda mais pessoas. Bom, o tema do vídeo de hoje é suportando as promessas de Deus. Nós vamos entender que estar debaixo das promessas de Deus é um constante passo de fé e paciência. Quando nós recebemos de Deus uma palavra específica sobre algo específico das nossas vidas, uma coordenada, um destino, duas coisas podem acontecer. Pode ser algo imediato, algo que vai se cumprir de forma imediata, algo para aquele momento, para aquela hora, ou, como na maioria das vezes é algo que depende de um tempo, de uma jornada, de um processo. E algo comum no processo de se aguardar as promessas de Deus é o ato de se criar expectativas. Só que o problema dessas expectativas que são criadas é que em alguns momentos elas substituem ações que devem ser tomadas. E sendo sincero, não é um problema se criar expectativas sobre algo que Deus nos diz, até porque é meio impossível. A gente não tem uma expectativa sobre algo que Deus nos prometeu. O problema de todo esse mecanismo é que nós não nos preparamos para o cumprimento daquela promessa. Nós não buscamos um amadurecimento na palavra, no Senhor, para quando aquela determinada promessa acontecer, nós estarmos preparados. Por exemplo, se Deus tem te chamado para um trabalho missionário transcultural, você não vai ficar esperando a oportunidade de você viajar para outra nação, de você conhecer outra cultura para você começar a fazer missão. Durante o processo, até que se conclua a promessa de Deus, você vai se preparar. Você vai aprender outra língua, você vai mergulhar na palavra de Deus, você vai estudar sobre missões. Se você se sente vocacionado para ser um ministro de louvor, você não vai ficar simplesmente correndo atrás de oportunidades, atrás de holofotes. Você vai buscar desenvolver uma técnica que melhor adore ao Senhor. Você vai buscar ter intimidade com Deus no seu secreto, para quando você estiver conduzindo um ambiente de adoração, você vai ter bagagem, você vai ter experiência, porque você soube usar o processo para se preparar. Nós vivemos em uma geração imediatista, então tudo precisa ser para hoje, para agora. Só que Deus ele não pula etapas. E nós vemos isso de forma clara nas Escrituras. Quando nós vamos analisar a passagem de um legado entre Elias e Eliseu, Eliseu só recebe a capa de Elias após um momento onde ele foi preparado por Deus, onde ele foi ensinado, instruído, para que ele pudesse receber a capa do seu mestre. Josué, para que estivesse apto para conduzir o povo à entrada na terra prometida, ele precisou passar por um momento onde ele aprendeu com Moisés. E algo que nós devemos nos lembrar é que o processo ele é doloroso, pois nós seremos levados a acreditar em algo que nós não vemos. Seremos levados a acreditar em provisão quando aparentemente tudo nos falta. Nós seremos encorajados quando tudo o que temos é medo. E para a gente finalizar, eu quero deixar com vocês o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.